Quando nós falamos sobre o amor que nos une através de Jesus, nós vemos um conflito, nós vemos uma discussão, porque pontos de vista diferentes geram percepções diferentes. E nós começamos a entender que o amor de Deus, ele ocorre por uma forma, alguns acontecem de pensarem que é por mérito, outros pensam que é por um momento sobrenatural. E aí a gente começa a falar assim: Deus, o que fazer para experimentar do teu amor? O que fazer para, em qualquer lugar, aonde eu esteja, eu ter plena convicção de que o Senhor me ama, que está comigo o tempo todo, independente do que aconteça ou do que venha acontecer? O que fazer para ter essa tão grande segurança? É importante nós entendermos que o amor de Deus não é uma moeda de troca, que o amor de Deus não é, vamos dizer, uma barganha, ou seja, eu faço uma coisa para Ele poder me amar, que o amor de Deus não é apenas uma declaração verbal de que Deus nos ama, mas de repente isso ficou apenas numa palavra. O amor de Deus, ele é real, e ele é tão real quanto a presença de Deus. Nós precisamos entender isso, porque às vezes nós confundimos o amor de Deus com o amor condicional das pessoas que um dia disseram que nos amavam e nos abandonaram por algum motivo. Deus não abandona o Filho. Simples assim. E Ele não abandona justamente porque Ele ama com todas as forças e incondicionalmente. Durante o percurso dessa série de mensagens, de reflexões que a gente tem aprendido nessas manhãs de domingo, as últimas manhãs de domingo, nós aprendemos que o amor de Deus é inesgotável. Ele não acaba. É uma fonte que jorra sem parar e não acaba. Nós aprendemos que o amor de Deus é incondicional. Ele não impõe condição para nos amar. Alguns acreditam que são amados por Deus a partir do momento que aceitaram Jesus como Salvador. Deus sempre nos amou. Sempre nos amou. Isso não acontece porque nós somos crentes. Isso não acontece porque nós somos queridinhos. Isso acontece porque Deus é amor. Algo que nós aprendemos também é que às vezes nós pensamos que o amor de Deus é algo que talvez seja trocado, mas não é trocado. O amor de Deus é um benefício, aliás, é o melhor presente que nós temos, e Deus faz isso simplesmente porque nos ama. Nós aprendemos que o amor de Deus, ele é espelhado, ou talvez ele é perceptível e ele é demonstrado através do sacrifício de Jesus. E aí nós percebemos o quanto que um pai pode nos amar ao ponto de dar o seu único filho para que nós não apenas nos sentíssemos amados. E eu quero que você preste bem atenção a respeito disso, porque não é sobre se sentir amado, é sobre de fato acreditar que nós somos amados. Mas às vezes também nós não podemos ser ignorantes, porque existem pessoas que têm percepções diferentes. E o que causa percepção diferente? O que faz você olhar para o amor de alguém, de Deus, ou de talvez de uma pessoa? O que faz você não enxergar? Eu tenho aprendido nos últimos tempos que questões traumáticas, questões culturais, questões pessoais, às vezes fazem com que as pessoas não acreditem no amor. Isso é tão real que algumas pessoas não conseguem manter relacionamentos. Porque elas não acreditam, não que uma pessoa não pode amar. Elas não acreditam que elas podem ser amadas. Isso é bem diferente. E aí, essas pessoas dizem assim: olha, eu não acredito que alguém possa me amar. Porque um dia eu me decepcionei com isso, com aquilo outro. Eu já não creio mais que eu sou merecedor de ser amado. Eu já não creio mais que alguém pode me amar sem querer algo em troca. E é interessante porque essa bagagem é nossa, essa bagagem não é divina. E o que acaba acontecendo é que nós transferimos essa bagagem para o nosso relacionamento com Deus. E aí nós passamos a acreditar que na primeira pisada na bola que nós damos, na primeira falha que nós temos, Deus, como todas as outras pessoas que nos deixaram por terem um amor condicional, também vai nos deixar porque nós erramos. E esse é um grande engano,
Porque Deus ama independente do que você faça. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus de fato é amor. E é interessante pensar isso, porque isso nos dá uma segurança tão incrível em saber que Deus pode nos tratar, às vezes, de forma severa, porque Ele é justo, mas Ele nunca nos deixa de amar. Deus nos trata de maneira justa, nos encaminha de maneira correta. Às vezes nós nos sentimos até, vamos colocar, não é o teor da palavra que quer dizer, mas até castigados ou forçados em determinadas situações a trabalhar um caminho que é correto, mas nunca sem o amor de Deus. Nunca sem o amor de Deus. Você já conviveu com pessoas que elas não creem no amor? Já conviveu? Acho que é impossível nós não termos conhecido uma pessoa que diz assim: eu não acredito mais no amor, né? Você já conviveu com pessoas que elas não conseguem acreditar que alguém possa, de fato, amá-las por aquilo que ela de fato é e não por aquilo que ela faz? Porque, assim, é muito interessante pensar nisso, de quando nós engajamos num relacionamento, quer seja amizade, quer seja um relacionamento conjugal ou alguma questão amorosa, nós temos uma situação de pensar assim: quanto mais eu faço, mais essa pessoa vai se apaixonar por mim, como se tivesse um termômetro para aquelas coisas que eu faço. Mas pessoas, elas amam por aquilo que você de fato é. Quando uma criança nasce, o que uma criança precisa fazer para que uma mãe a ame, mais ou menos? Nada. Ela simplesmente é um filho ou uma filha. Só isso. Só isso. Eu sei que não dá para comparar o amor de Deus a qualquer outro tipo de amor, mas o que mais se aproxima da realidade do que nós podemos entender é o amor que uma mãe tem por um filho. É o amor, talvez, que um avô ou uma avó ou que um amigo tem por uma pessoa simplesmente por aquilo que a pessoa é e não por aquilo que ela faz. Pessoas às vezes se armam de argumento porque um dia foram machucadas e condicionam o amor divino à fragilidade dos seus próprios sentimentos. Ou seja, porque um dia não deu certo comigo, não vai dar certo entre eu e Deus. E nós precisamos quebrar ou talvez tratar esse estigma de que nós não podemos ser amados porque nós comparamos o nosso amor com as outras pessoas ou as ações das outras pessoas com o amor de um Deus que ama incondicionalmente. Deus nos ama o tempo todo incondicionalmente. Mas o que fazer quando alguém afirma não sentir o amor de Deus? Se você já andou com alguém, essa pessoa fala assim: olha, eu não sinto o amor de Deus. Hoje eu vim nessa igreja, mas eu não estou sentindo o amor de Deus. Olha, eu ando pela rua e eu não me sinto amada, ou talvez não me sinto amado. O que fazer dentro dessa situação? Primeiro, eu quero que você entenda que se Deus é amor, se Ele ama incondicionalmente, não sentir o amor de Deus não é sobre Deus. É sobre aquele que não sente. Sobre aquele que não sente. Assim como não sentir o amor ou não acreditar que é possível ser amado, não é sobre as pessoas. É sobre aquele que não sente. E assim, inúmeras coisas, não vou entrar em detalhes, mas inúmeras coisas podem fazer com que pessoas acreditem dessa forma. Eu vou tentar explicar para vocês dentro de uma colocação sobre o que a maioria das pessoas às vezes tentam argumentar. Boa parte das pessoas às vezes acreditam que elas não sentem a presença de Deus. Nós estamos falando de amor e eu quero que você pense agora dentro da situação presença de Deus. E aí eu pergunto para vocês assim: o que Deus poderia fazer para que você sentisse a presença dele? O que ele poderia fazer que ele ainda não fez? E dentro de uma questão do amor de Deus, o que mais Deus poderia fazer para que você acreditasse que de fato Ele te ama e que Ele ainda não fez? O que Deus poderia provar para você? Quantos arrepios mais talvez uma pessoa gostaria de ter para acreditar que Deus de fato a ama ou está presente?
Será que Deus não produziu milagres o suficiente para acreditarmos que Ele de fato está presente? Será que sacrificar o Filho dele em prol de um pecador como eu, como você, não é o suficiente para acreditar que Deus nos ama? Eu acho que se nós não acreditamos que Deus está presente e que Deus nos ama, nós temos que rever o que está acontecendo com a gente e não o que está acontecendo com Deus. Certa vez, pouco tempo atrás, eu tive uma conversa com uma pessoa, ela estava num momento muito delicado. Estávamos numa roda de amigos, haviam duas pessoas que eram cristãs, eu e uma outra pessoa, e duas pessoas que não professavam a mesma fé. E uma dessas pessoas que não professavam a mesma fé disse assim: eu preciso falar uma coisa para vocês, para mim e para outra pessoa cristã. Ela falou assim: quando nós nos conhecemos, eu pensei que vocês eram mais um daqueles crentes que negariam comer conosco, negariam participar das nossas dores e das nossas alegrias, simplesmente porque nós somos de outra religião. Vocês negariam estender as mãos para a gente, porque as experiências que nós tivemos foram assim. Nós já tivemos amigos evangélicos, e hoje nós podemos dizer que os melhores amigos do nosso rol de relacionamento dessa área da nossa vida são vocês, e vocês são evangélicos. E aí a pessoa falou assim: vocês sabiam quem nós éramos, sabiam da nossa religião, e vocês não nos abandonaram. Vocês nos aceitaram e vocês estenderam a mão para a gente. Naquele momento, aquela menina, aquela senhora começou a chorar e ela não conseguiu falar mais. E eu entendi que ela estava provando do amor de Deus, mesmo que nós não estivéssemos falando nada. Simplesmente porque haviam discípulos de Jesus ali. Ninguém precisou provar nada para elas. Nós não precisamos dizer assim: olha, você precisa acreditar, você precisa fazer, você precisa isso. Não, simplesmente nós ousamos amar sem pedir uma condição para aquele amor. E assim, isso não é porque éramos nós. Eu acho que isso não deveria ser estranho para nenhum crente. Eu acho que quando nós estamos num ambiente, o mínimo que as pessoas precisam sentir é o amor de Deus, é a presença divina. Vocês já pararam para pensar como que é contraditório quando nós ficamos pedindo prova do amor de Deus, ou quando nós precisamos ficar pedindo prova da presença de Deus no nosso meio? Romanos 5, versículo 8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando eu olho a respeito disso, eu começo a entender que a ausência da crença, ou seja, de crer que Deus de fato ama, ela aponta também para o fato de que nós não conseguimos experimentar o amor de Deus nas nossas vidas. Quando nós não cremos que conseguimos ser amados, que ninguém mais vai poder nos amar, às vezes algumas pessoas, porque tiveram traumas sérios, porque foram abandonados por pai e mãe, porque foram abandonados por um grande amor, pelos filhos. Essas pessoas começam a acreditar que elas não podem ser mais amadas. E isso tem a ver com crença, e quando nós cremos que nós não podemos, nós também não vamos experimentar aquilo que nós queríamos. Uma coisa interessante é que normalmente nós não nos aproximamos de Deus porque nós sentimos que Ele nos ama. Ninguém aqui um dia se aproximou de Deus porque assim, olha, eu senti o grande amor de Deus, brotou dentro de mim e aí eu me aproximei de Deus. Normalmente acontece porque alguém apresenta o Evangelho de Jesus, ele é um processo cognitivo, nós temos uma questão de ouvir o Evangelho, ele chega até a gente, e quando nós ouvimos o Evangelho, nós conhecemos Jesus. E aqui começam argumentos para dizer sobre amar ou sentir-se amado. Após isso, nós temos uma opção, e essa opção, de fato, Deus não nos tira o direito da escolha. Nós podemos acreditar, de fato, no Evangelho de Jesus, ou não acreditar. Mas acreditar no Evangelho de Jesus vai causar um convencimento nas nossas vidas e vai fazer-nos aceitar o Evangelho de Jesus. Agora, o bacana de tudo isso é que no final dessa história, nós passamos a ter fé em Jesus.
E quando nós passamos a ter fé em Jesus, nós chamamos isso de processo de conversão. Quando nós passamos a ter fé, nós começamos a experimentar de fato o amor de Deus. O amor de Deus nas nossas vidas. Nós começamos não apenas a sentir o amor de Deus, nós começamos a experimentar em detalhes da nossa vida. Nós começamos a enxergar que Ele sempre nos amou, que Ele sempre estava conosco, que Ele sempre nos abraçou, que Ele sempre estava conosco no braço. Às vezes eu fico pensando, eu me lembro quando cada detalhe de cada neto, cada criança que eu conheci, pequenininho, eu gosto muito de criança, e eu começo a perceber que quando a criança nasce, ninguém precisa dizer para essa criança que a mãe dela ama ela. Vocês já perceberam isso? Não precisa dizer. Não existe lugar mais seguro para uma criança do que o colo de uma mãe. Ela abraça, e não é porque é interesseiro, porque ali tem o leitinho dela, não. É simplesmente porque ela tem aquele link, ninguém precisa dizer para ela. Quando essa criança cresce, que já é um marmanjo da minha idade, ou talvez da idade de vocês, ela olha para trás e ela fala assim: de fato, minha mãe me amou. Minha mãe me amou. Ah, mas nós tivemos dificuldade no meio do caminho. Ela me puxou a orelha, ela me castigou por coisas que eu fiz, mas a minha mãe me amou. Minha mãe me amou. E aí você começa a perceber que ninguém precisou falar isso para ela quando ela era um bebezinho. Mas agora, quando essa criança ela começa a crescer, ela começa a entender assim: eu preciso que minha mãe me prove que ela me ama. Olha que coisa curiosa. E como é que a minha mãe me prova que ela me ama? Ah, ela pode me dar tal coisa, ela pode deixar tudo para estar comigo, ela pode estar presente comigo nas melhores situações, mas sempre tem que ter uma prova. Às vezes nós não percebemos, mas nós tentamos fazer isso com Deus. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Um dia nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Nós acreditamos no Evangelho de Jesus, nós choramos que nem criança, nós viemos para casa com frequência, nós frequentamos lugares onde nós acreditamos que Ele vai se manifestar, nós passamos a ter fé, nós somos crianças tão assim assíduas, nós estamos na presença dEle, ninguém precisa dizer para a gente assim: olha, eu vou te dar um ânimo para você ir para a igreja. Ninguém diz para a gente assim: olha, eu preciso te incentivar, eu preciso criar situações, eu preciso acender luzinhas na igreja, eu preciso te emocionar em determinada situação. Ninguém precisa dizer nada para a gente a respeito disso. A gente só vai. E a gente começa a crescer e a gente começa a querer que Deus prove as coisas para a gente. Deus, prova que você me ama, me dando tal coisa. Deus, prova que você de fato está comigo, me fazendo eu sentir tal coisa. E a gente não percebe que nós estamos caminhando um caminho inverso, um caminho de incredulidade, porque Ele prometeu que estaria conosco. Não é sobre Ele, é sobre nós que às vezes nos afastamos. Igual um filho adolescente que começa a se afastar do pai na pré-adolescência, e depois ele fala assim: olha, eu sinto que eu sou sozinho. Irmãos, aqui, olha, em hipótese alguma, em momento nenhum, a minha intenção é pejorar a idade dos adolescentes. Eu conheço e entendo a carga emocional pela qual eles passam. Mas eu não posso também tutelar o fato de que se afastar de um pai dá autoridade para um filho dizer que o pai não está presente ou que o pai não ama. O pai de fato ama. E quando nós nos afastamos de Deus, quando nós deixamos de crer, e eu não estou falando sentir, grave bem isso, quando nós deixamos de crer, nós de fato não vamos mais sentir a presença de Deus. E não é porque Ele não está, é porque nós não estamos. Quando nós deixamos de fato de segui-lo constantemente, quando a nossa constância, a nossa frequência deixa de existir, nós também começamos a reclamar de que nós não nos sentimos mais amados. E assim, olha, foram inúmeras as pessoas que eu já encontrei no meio do trecho do caminho do Evangelho da Fé que disseram assim: eu acho que Deus não me ama mais. E não houve uma delas sequer que não tinha se afastado de Deus. Não era sobre Deus, era sobre a pessoa. Simplesmente assim. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. E aí, eu começo a entender
que, assim como a presença de Deus não tem a ver com o sentimento, ser amado por Deus não tem a ver com sentir, mas com crer. Alguém aqui pode me explicar o que é sentir o amor de alguém? Como é que funciona isso? O que acontece? Por um acaso a gente começa a ver borboletas rodeando em volta do nosso estômago, assim, falando assim, olha, está tudo tão suave, a gente começa a andar nas nuvens, porque até aí tudo isso é sobre nós, não é sobre a pessoa. Será que de alguma forma a gente, quando sente que uma outra pessoa ama a gente sente arrepios? Olha, eu creio que os meus filhos me amam. Eu creio e espero que seja real. Mas o fato da Júlia estar perto de mim e me amar me causa alguma reação fisiológica? Eu me arrepio quando a Júlia chega perto de mim porque ela me ama? Ou porque ela está presente? Ou Lucas, ou Caio, ou Felipe? Não, porque não é sobre a pessoa, é sobre mim. E por que é que nós queremos sentir o amor de Deus em nós, nos criando algumas situações, e se nós não sentimos, nós acreditamos que não somos amados? Por que muito crente, quando vem para a igreja, de fato, essa pessoa, ela não sente um arrepio tal, ela sente que Deus não estava presente naquele lugar? Eu vou explicar para você por quê. Porque existe um processo de incredulidade acontecendo na vida daquela pessoa. O que ela acredita que é um processo de fé, na maioria das vezes, é um processo de descrença. Porque Deus não precisa provar para a gente o amor dele causando arrepios na gente. Deus não precisa provar o amor dele para a gente dando presentinhos para a gente. Quando a gente era criança, recém-nascido, recém-convertido, a gente não precisava nada disso e a gente sabia porque a gente cria. E por que no meio do caminho a gente precisa de alguma coisa a esse respeito? Porque a gente deixa de crer. Eu sei que dói, mas é uma grande realidade. Uma grande realidade. E por incrível que pareça, em toda a humanidade, só o ser humano ele perde este rumo. Em toda a criação, vamos dizer, né? Salmo 19, eu não sou muito de pregar sobre salmos, não sei se já perceberam, mas eu acredito que salmos, eles são uma fonte inesgotável de inspiração, de verdade, de disposição do amor de Deus e da promessa messiânica. E esse salmo especial, ele vai falar o quanto que é reconhecível a presença e o amor de Deus em todas as circunstâncias. Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ah, pastor, e aí? E aí? O que isso tem a ver com o amor de Deus ou com a presença? Continue me ouvindo. Um dia fala disso o quê? Que os céus proclamam a glória de Deus. Um dia fala disso a outro dia. E uma noite o revela a outra noite. E ninguém precisa ensinar para o dia ou para a noite isso. Ninguém precisa ensinar. Sem discursos, nem palavra, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, e que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Eu fico olhando assim, irmãos, que coisa incrível. Sol saindo, falando assim, Deus, você me ama, você está aqui. Eu falo assim, Deus, será que só o ser humano não percebe isso? Uma noite falando para outra noite, eu sei que existe uma questão lúdica aqui, mas dizendo assim, olha, uma noite ela revela para outra noite que o amor de Deus existe, porque vai haver outra noite e houve outra noite. Um dia revela para o outro dia, olha, amanhã, quer você queira ou não queira, quer a humanidade queira ou não queira, quer você se esconda debaixo de uma tenda, o sol vai nascer porque Deus ama essa humanidade. Parece que a natureza não perdeu o rumo, né? Não perdeu o rumo. E aí fala que o sol sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra e nada escapa do seu calor. E eu começo a dizer assim, Deus, aonde que a gente se perde se não na incredulidade, né?
Aonde que a gente se perde? Se não quando a gente escolhe errado. O sol não escolhe. Sol não escolhe. Sol não tem livre-arbítrio. O dia não tem livre-arbítrio. Mas nós temos. E porque nós temos, nós queremos que Deus prove o amor dele pra gente. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, Jesus não foi levado ao sacrifício para salvar o sol, nem o dia, nem os animais. Jesus não foi dado como sacrifício para salvar os bancos dessa igreja. Jesus foi dado em sacrifício para salvar eu e você. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Filho único que Ele tinha, o Filho dele, Jesus, para que aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E isso não é sobre sentir, isso é sobre crer que Deus nos ama de fato. Vocês começam a entender que não é sobre sentir? Que olhar e dizer assim, olha, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero sentir o amor de Deus, pode ser de uma certa forma, o discurso da nossa incredulidade, porque Ele falou que Ele estaria aqui, porque Ele falou claramente que Ele amaria. Você quer ver uma coisa? Nós acreditamos que Deus tem atributos peculiares, né? Deus, Ele é onipotente, Deus, Ele é onisciente e Deus é onipresente, né? É bom ter uma igreja que consulta a palavra, que a gente não precisa nem completar a frase, né? Se Deus é onipresente, Ele está aqui ou não está? Se Ele está aqui, o que valida a presença dEle? É Ele ter falado que Ele estaria aqui? É a onipresença dEle? Ou é o meu sentimento em sentir a presença dEle? Então não é sobre sentir, é sobre crer. Se Ele é onipresente, se eu creio em um Deus onipresente, eu também creio que Ele está em todos os lugares. E por que eu preciso sentir? Porque eu não creio que Ele é onipresente. Eu preciso sentir. E eu preciso que a presença dEle seja validado pelos meus sentimentos. E isso está errado, irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus, porque é Deus quem criou os céus e a terra. O ser humano quer sentir a presença de Deus porque ele não crê que Deus é onipresente. É dolorido, mas é assim que funciona. E assim, se existe alguma coisa meio que bagunçada com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a gente precisa colocar em ordem. Eu entendo que você dizer assim, olha, Deus, hoje eu não estou bem, e assim, eu não estou conseguindo sequer concentrar no lugar que eu estou, eu não estou conseguindo absorver o que está sendo falado pelo pastor, eu não estou conseguindo cantar. É possível isso. Sair chateado de casa, olha, tive uma discussão com fulano, com ciclano, hoje eu não estou bem. É possível isso. Mas isso não significa que Deus não está aqui. Não significa. As suas emoções não validam a presença de Deus. A quantidade de pessoas dentro de um lugar não validam a presença de Deus. A força do braço de uma pessoa não valida a presença de Deus. Porque as nossas forças não conseguem trazer a presença de Deus. E também não conseguem expulsar a presença de Deus. Os nossos métodos não conseguem fazer com que Deus esteja aqui, ali ou acolá. Os nossos sentimentos não conseguem validar a presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Deus está aqui. Eu acho muito bacana porque nós cantávamos quando éramos crianças, né? Aí quando eu falo de criança, estou falando de eu, a Martinha e a Patrícia, praticamente, que eram as crianças da nossa época. A gente cantava, Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. A gente estava dizendo assim, olha, se eu não estou respirando, então eu estou morto. Então se eu estou morto, eu estou com Ele. Ele continua aqui, não é sobre Ele, é sobre eu. Então Deus está de fato aqui. Deus está neste lugar. E assim como crianças, adolescentes, tá? A gente fala criança, mas éramos adolescentes. É tão simples de você crer que Deus está presente porque Ele é onipresente. Que Deus ama porque de fato
Ele é amor. É tão incrível entender que Deus está no nosso meio, porque Ele disse que estaria. Agora, vamos pensar na seguinte situação. A maior verdade que uma pessoa pode afirmar, sem sombra de dúvidas de errar, de acertar, é que Deus está aqui. Ah, mas eu saí para minha casa, estou lá na minha casa. Deus está aqui comigo? Tá. Você tem acesso livre através de Jesus, de conversar com Ele em qualquer momento. Ah, mas eu fui trabalhar, Deus está comigo? É um ambiente tão complicado. Não são os ambientes que determinam a presença de Deus. Deus está lá. Agora, a maior mentira que uma pessoa pode dizer é que consegue atrair Deus com os seus talentos, com as suas forças, com os seus recursos, porque Deus não é manipulável. Deus não aparece quando eu começo a tocar e some quando um desafinado começa a tocar. Deus não está mais presente nos dedilhados do Gabriel, que é um excelente músico, e menos presente no meu dedilhado, porque de vez em quando encosto as unhas nas cordas. Deus está presente porque Ele disse que estaria presente. E isso não é sobre sentir, isso é sobre crer na presença de Deus. Irmãos, eu quero que nessa manhã você saia daqui sabendo que quando você sair, aquela frase Deus te acompanha é real na sua vida. É real. Eu me lembro quando eu era criança, a gente falava para minha mãe, saía de casa assim, fica com Deus, mãe. Ela falava assim, vai com Deus também, meu filho. E a gente falava assim, fica com Deus, vai com Deus, não é que Deus vai ficar em todos os lugares porque Ele é onipresente. É assim que acontece. Quando uma mãe desesperada diz assim, Deus, acompanha meu filho porque eu não sei para onde ele está indo nessa noite. Tenha certeza que Deus está acompanhando seu filho. É real, irmãos. Mas para onde que esse cabra vai para me dar uns desgostos da vida? Ele pode ir para onde ele for. Se ele subir no mais alto monte, Deus pode acompanhá-lo. Se ele estiver no mais profundo mar, Deus pode acompanhá-lo. E se ele estiver na beira da morte, Deus pode estar com ele. Isso tem que ser real nas nossas vidas. Agora, uma coisa bem legal, nós estamos falando sobre Deus estar presente, porque Deus é onisciente, mas João, em 1 João 4, versículo 8, que fala do amor de Deus o tempo todo, Deus vai falar assim, olha, João vai falar, quem não ama não conhece a Deus, e ele vai completar com uma frase que eu acho muito legal, quando ele fala assim, Deus é amor. Então, se Deus está, Deus se manifesta, Ele é onipresente. Agora, se Deus ama porque Ele é amor. É legal pensar assim, porque isso nos faz sentir não apenas amado, mas nos faz seguros. Mas por que mesmo assim muitas pessoas não conseguem sentir o amor de Deus? Talvez eu possa ser um pouco raso naquilo que eu estou falando com vocês, sobre expressar ou sobre conseguir falar do amor de Deus. E também eu acredito que por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir expor o que de fato é o amor de Deus. Mas eu acredito que o Espírito Santo pode tocar corações e pode fazer uma pessoa de fato enxergar que ela é amada. Mas esse processo, ele vai acontecer por via da crença. Não acontece por via propriamente das nossas supostas experiências. Ela acontece porque nós cremos que Ele ama. Às vezes eu fico pensando assim, o que o salmista sentia quando ele falava assim, poxa, os céus proclamam a glória de Deus. Olha, o sol sai como um noivo que sai da cabana e fica pulando com amor intenso porque ele sabe que Deus está naquele processo. O que o salmista fazia, ou por que o salmista tenta descrever a percepção da presença de Deus envolvendo as evidências das ações de Deus? Eu entendo que quando nós vemos e cremos nas ações de Deus, nós reconhecemos que de fato Ele nos ama. E aí eu quero que você olhe para a tua vida. Você já percebeu o que é que Deus fez e faz por você? Olha, já parou para pensar a respeito disso? Gente, às vezes eu fico pasmo, né? A gente vive uma vida perigosa, irmãos. É uma coisa meio doida. E ela vai se repetindo nesse ciclo. Eu me lembro um fato da minha vida, que hoje a gente tem noção do quanto que era perigoso, né?
O nascimento do meu segundo filho foi do Caio. Eu me lembro, já contei para vocês, eu cheguei lá no Santa Marcelina de Itaquera e a Patrícia começou a ter uma hemorragia. E a fala do médico para mim falou assim: as possibilidades são mínimas, ou é um ou é o outro. Ou é um ou é o outro. E assim, eu era tão menino ainda, recém-casado, que eu não tinha noção do que era aquilo. No meio do parto, o médico olha para a Patrícia e fala assim: você tem alguma crença? Ela fala assim: eu tenho, sou cristã. Ele fala: então você começa a rezar, porque a coisa está complicada. As possibilidades de um de vocês dois não permanecerem vivos é muito grande. A Patrícia disse para mim que ela começou a orar e falou assim: Deus, o que vai acontecer com o Carlos? O que vai acontecer com o Lucas se eu morrer? Como é que vai ser a vida deles? Um pai novo, totalmente inexperiente, com uma criança ou talvez duas. Deus, eu gostaria de permanecer, eu gostaria de ficar, Deus. Misericórdia da minha vida. E ela começou a orar. Ela disse que enquanto ela orava, o que ela lembrava que era Salmo 23 na época, se não me engano, foi isso que ela falou, sobre Deus ser o pastor dela e nada faltar para ela. Os médicos desesperados apertavam a barriga dela e Caio não vinha. E a hemorragia continuava e não conseguia estancar. E de repente o Caio nasceu. Tá aí esse menino lindo, dos homens mais bonitos que eu conheço é o Caio. E assim, seguido, é lógico, né, pelo Lucas, pelo Felipe, pela Júlia. Aquela casa é um celeiro de gente bonita, irmãos. E assim, eu fico pensando, a gente vive uma vida perigosa. Eu levei a Júlia e o Alisson para ganharem a Esther. Gente, que coisa louca, a gente vive uma vida perigosa. Os médicos tentaram fazer o parto, tentaram, sempre numa cadeirinha aí. A Júlia sentou numa cadeirinha, o médico saiu para ver uma outra situação. De repente a Júlia: o Alisson vai nascer. Não, Júlia, não vai nascer não tem médico aqui, como assim vai nascer, né? De repente, o Alisson tá nascendo. Não, Júlia, não tá nascendo não. O Alisson, a Esther tá saindo. E de repente a Júlia praticamente faz o parto dela e depois chega lá o Alisson e o médico para cortar o cordão umbilical. Será que Deus não ama a minha família? Eu estou falando de exemplos meus que são próximos. Será que Deus não ama você? Começa a vasculhar a sua vida. Começa a ver cada detalhe da sua vida. E às vezes nós queremos validar isso por aquilo que nós sentimos. Isso não é real, não é sobre sentir, é sobre acreditar que Deus de fato nos ama. Agora, uma coisa interessante é que por que muitos ainda dizem que não são amados por Deus? Entenda uma coisa, só é possível uma pessoa de fato experimentar e viver o amor de Jesus, o amor de Deus, se essa pessoa ela se render a Jesus. Isso porque nós amamos com o amor que Ele planta na nossa vida. Não existe plantio de amor sem a conversão ao único que de uma certa forma pode nos fazer ter acesso a Deus, que é Jesus Cristo. Nós amamos porque Ele de fato nos amou primeiro, como João, em João 4,19 diz. Olha que interessante, o que 2 Timóteo 1,7-10 vai dizer? Pois o Espírito de Deus nos deu, o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche do poder e de amor e nos torna prudente. Parece que o que nós estamos entendendo nessa passagem é que Deus, Ele nos enche de amor. E se Ele nos enche de amor, agora nós podemos amar. E talvez a sua pergunta seja: pastor, então o que eu posso fazer no meio dessa história toda, já que não é pelo meu sentimento, já que não é pela minha força, já que não é pelo meu cantar bonito, já que não é pela minha pregação que ela vai falar do amor, ou se ela não vai falar do amor? Como que eu posso fazer para eu não ter mais essa frase: eu não estou sentindo o amor, ou eu não estou sentindo a presença de Deus? O mínimo e o máximo que nós podemos fazer é nos render à presença e nos render
ao amor de Deus. A única coisa que o ser humano pode fazer, irmãos, diante de Deus, é se render. E isso porque nós temos um livre-arbítrio. É dizer: Deus, não é sobre mim, é sobre você. E as deficiências não são sobre você, é sobre mim. Eu reconheço que de fato você está aqui, eu reconheço que de fato você me ama. Assim como uma criancinha recém-nascida já vem programada com a configuração de fábrica para reconhecer que a mãe dela ama ela, ou que ela está se sentindo amada, assim é a minha situação diante de ti, Deus. Eu estou programado para poder, ou pelo menos eu quero me reprogramar para entender que não é sobre minhas forças. Eu quero me colocar à sua disposição. E talvez você pense assim: como é que eu faço isso? De que forma que eu faço isso? A única forma é se rendendo a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador na sua vida. E aí você vai entender, ou pelo menos você vai crer, que o amor de Deus é presente. Na década de 80, eu ainda era um menino, mais menino ainda do que eu era na década que eu conheci a Martinha e a Patrícia. E naquela época, foram a época que as bandas de rock do Brasil mais ascenderam no cenário musical. E havia uma banda, se eu não me engano, ela era do Distrito Federal, que essa banda ela fez muito sucesso, e já no finalzinho da carreira, eles gravaram uma música que tinha uma poesia, era o soneto de número 11 de Camões, um soneto bonito da literatura brasileira, e eles intencionavam explicar o que era o amor. O poeta, talvez aquele que fez a percepção da poesia, era Renato Russo, depois acabou falecendo bem precocemente. Ele tentou usar alguns versos de Camões para explicar assim: olha, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo outro. E ele ficou tão raso quanto eu, e talvez mais um pouco, quando ele disse assim: o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Por mais que ele falava, e o soneto de Camões ele fala sobre isso, a única coisa que ele conseguia expressar eram as dores que o amor podia causar diante de uma separação ou de uma desilusão amorosa. Era só isso que ele conseguia fazer. Porém, ele teve uma pegada que às vezes a gente não para pensar, mas que é muito importante. E Deus, o que ele acha sobre o amor? E aí ele recorre para o texto de 1 Coríntios 11, e ele vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serei ou seria como um sino que ressoa e como um prato que retine, e nada mais. E nada mais. E aí nós temos a percepção que Paulo, na sequência, ele vai dizer assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e sabia de todos, e saiba de todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí a gente vai falar assim: de que amor que Paulo está falando? Paulo está falando de Jesus, irmãos. Paulo está falando de Jesus. E não adianta a gente querer sentir o amor de Deus se a gente não se render à presença de Jesus. Não adianta a gente querer sentir a presença de Deus se a gente não se render à presença de Jesus. Não é um ato contemplativo, é um ato intencional. Deus está aqui e eu só consigo perceber isso, só consigo ter essa percepção de que Deus está aqui, de que Ele me ama, se eu de fato entender ou crer que o amor de Jesus, Ele me alcançou e que eu sou dependente de tudo isso. O amor de Jesus, enquanto a frase de Camões, o amor de Camões separa, o amor de Jesus nos une. O amor de Jesus nos une. E assim, eu não estou nem dizendo que a poesia de Camões é feia. Eu acho até ela bonita, irmãos. Eu já li todo o soneto de número 11 de Camões.
mas o amor é Jesus. Nem o pastor Carlos, nem homem algum na face da terra vai conseguir explicar do amor de Deus através dos seus próprios sentimentos. Você, crente, não consegue validar o amor de Deus pelos seus sentimentos. Você precisa crer que Ele te ama. E a única forma é através do amor de Jesus. Do amor de Jesus. Que essa manhã o Espírito Santo fale ao seu coração a respeito disso. Que assim como Tiago diz lá na frase dele, no verso dele em Tiago 1:7, que o poder do Espírito Santo te encha de amor. Você seja cheio do amor de Deus e cheio do amor de Deus. Porque de fato não é uma questão sobre sentimentos. É uma questão sobre crer que Jesus pode nos alcançar e que tem nos alcançado. Amém? Unravel me like a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies. Oh, till all my fears. Sing it again. You surround. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies. Oh, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. For I am a child of God. I'm no longer